E aí, pessoal, chegando em casa, 1h20 da manhã. E agora eu vou falar sobre a vitória convincente. Vitória de um time que parece ter corpo já. Nós vamos falar das virtudes e das repetições de um Grêmio que empolga o torcedor. Vamos falar dos 3-0 sobre a equipe do Ferroviário na noite desta quinta-feira na Arena. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, eu sei que é tarde, fizemos uma live depois da jornada do Baldasso, que foi muito legal, com a presença dos repórteres, vamos tentar repetir isso sempre que possível, porque o Grêmio empolga nesse momento. O Grêmio vive uma relação com a sua torcida que, olha, eu confesso para vocês, não foram tantas as vezes que eu vi dessa maneira, não. A interação do torcedor com esse momento do Grêmio é algo empolgante. E isso tem também muito a ver com o que esse time está produzindo. O time do Grêmio, mais uma vez, foi contundente. O time do Grêmio, mais uma vez, conseguiu passar a ideia de que venceria com naturalidade. E venceu. O time do Grêmio consegue, através das ações coletivas, criar as chances de gol. Defender no futebol é simples. Atacar não é. E esse time do Renato consegue algo que é muito difícil no futebol. Esse time ataca, sem depender necessariamente de uma linha individual, como por muito tempo esse time se construiu, não digo esse agora, mas o Grêmio dos últimos anos. Ou dependendo da individualidade do Everton, ou dependendo da genialidade do Luan, ou criando em cima dos seus melhores jogadores as ações individuais. O Ferreira durante muito tempo foi isso, o Diego Souza também, todo o time procurando uma bola aérea e tal, para ele tentar resolver. Essa foi a principal forma do Grêmio jogar. E esse Grêmio, construído a toque de caixa, porque foi rápido, e com a mão e a inteligência do Renato, ele é um time que desenvolve ações coletivas repetidas. A forma de movimentação do Bitelo, a forma de movimentação do Vina, a passagem dos lados do campo, um Carbarro carteador que muito rápido troca o lugar, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Um Soares que é o grande regente, o grande maestro da estrutura do time. Ele, na forma como ele se movimenta, ele indica a movimentação dos meias e dos volantes. E o Grêmio começa produzindo muito, mas muito ofensivamente. E eu não posso aqui, de maneira nenhuma, deixar passar a ideia de que essa construção não é feita pelo Renato. Renato teve a inteligência de unir essas forças e fazer do Grêmio um time forte. Na segunda etapa, ele tem usado o Ferreira. O time mais uma vez se vira para a individualidade do Ferreira e é natural, o Ferreira é muito bom jogador. E aí o time faz isso. Mas hoje, o jogo teve algumas peculiaridades que nós vamos citar aqui. Nós tivemos, por exemplo, um Grêmio que desde o início passou a ideia de que as chances iriam acontecer. E aconteceram. Até Soares teve um pênalti e acabou não concluindo, o goleiro fez a defesa. O jogo encaminhava para um primeiro tempo de empate, até que no último lance, um gol feito pelo Renato. Nós vamos mostrar para vocês, num vídeo que nós vamos fazer, eu acho que sábado até lá eu consigo editar, porque nós fizemos uma câmera só no Renato para ver as reações dele. E o gol sai dele. Ele chama o Bruno Alves, ele chama o Cristaldo e ele pede a bola no segundo pau, já que a marcação era feita com 3 jogadores contra 5 do Grêmio. Assim como uma falta um pouco antes também teve, e aí o Grêmio acabou concluindo em gol, o goleiro fazendo a defesa. Essa forma de conduzir o jogo que o Renato está fazendo é a grande virtude do momento do Grêmio, a grande inteligência do momento do Grêmio. O Grêmio, então, no último lance do primeiro tempo, numa falta, Cristaldo cobrou, Bruno Alves escorou e venceu o goleiro, que até ali vinha sendo o grande nome da partida. 1-0 Grêmio, tranquilidade, alívio no vestiário. Mas não um alívio pela atuação, a atuação foi ótima mais uma vez. Um alívio pelo gol,
que daria para o Grêmio tranquilidade para o segundo tempo. E o segundo tempo foi um passeio. O Grêmio fez mais 2 gols, um com toda a força e a hombridade do Soares, e um outro num rebote que sobrou para o Ferreira, e ele fez de forma muito competente o terceiro gol. O Grêmio treinou no segundo tempo. A partir dos 10, 12 minutos, claramente se via um Grêmio já administrando, porque o Grêmio sabe da importância do jogo de domingo contra o Ipiranga, jogo que vale para mim a classificação. Não diretamente, mas indiretamente, porque o resultado no domingo pode trazer tranquilidade para o Grêmio. Uma tranquilidade que nesse momento é fundamental para a sequência do trabalho. Copa do Brasil agora é sorteio, pode ter enfrentamento maior, pode não ter, mas agora é sorteio e o Grêmio vai para enfrentamentos fora e em casa, o que dá para o Grêmio uma tranquilidade importante. O Grêmio que com a vitória de hoje botou 2,1 milhões no seu caixa, o que, convenhamos, nesse momento também é importante da gente valorizar. As individualidades, o Grêmio teve mais ou menos um jogo coeso, com todos jogando muito bem. O Adriel teve uma ou outra titubeada na saída de bola. Aí tu teve um Fábio, que de todos os jogadores foi o que esteve um pouco abaixo. Bruno Alves muito bem, Walter Kahneman intocável, Reinaldo, talvez a melhor atuação do Reinaldo com a camisa do Grêmio. Aí depois a gente vai para o meio campo que tu levanta para cima e escolhe qualquer um, todos estão voando. Carbajo foi o melhor em campo para mim na jornada do Baldaço, mas se fosse o PP, o Bitelo, o próprio Cristaldo, que é um jogador que tem um nível de participação nos gols do Grêmio que é incrível, ele sempre está participando. Ele é um cara de ótima participação. Hoje, mais uma vez, num cruzamento dele, acabou vencendo a zaga e gol do Grêmio. Aí tu teve um Vina, que enquanto teve gás, foi um jogador também muito importante. O Soares nem se fala. Hoje ele não jogou bem, e ele foi um dos melhores. Por que ele não jogou bem? Porque tecnicamente ele não estava tão bem hoje. Acabou errando gols. No primeiro tempo ele errou 3 gols, bateu um pênalti, o goleiro pegou. No segundo tempo ele pegou a bola, arrastou 2 zagueiros e fez um gol. E assim ele é. Porque ele é a grande estrutura. O dia que ele vai mal, ele é melhor que os outros. E isso é encantador quando a gente tem um time de futebol tão coeso. Tem um lance no segundo gol, no gol do Soares, que todo o time vai em cima dele para festejar. E aí tu vê o nível do jogador, o nível de entendimento do clube. Nós tivemos depois o Tassiano entrando na lateral, nem sei se não é o Tassiano que joga lá. Nós tivemos o Zinho entrando pela direita, não é a sua posição preferencial, correndo, driblando, tentando criar situações. O Ferreira, como eu disse, fez o gol, entrou bem no jogo. Sempre o Ferreira tem uma atitude mais individualista de jogar, mas é característica dele e acho importante ter também um jogador com essa característica no grupo. Entrou também o Vijaçante. O Vijaçante é reserva do Grêmio, tá? O Vijaçante entra. Tecnicamente ele é menos jogador do que PP e do que Carbajo, mas ele é mais rápido, ele marca mais forte. Como eu digo sempre, o 13º jogador, os 13 titulares estão nos 11 que a gente viu começar o jogo hoje, e também em Vijaçante e em Ferreira. Entrou também o Diego Souza, que é um caso à parte, nós vamos falar sobre ele em um vídeo, vamos ver se amanhã, talvez amanhã a gente fala sobre o Diego Souza, que merece toda uma atenção. O Diego Souza merece toda uma atenção. A gente precisa entender o que está acontecendo no momento dele. Além deles, então o Zinho, todos esses aí, os 5 entraram e o Grêmio fez vitória. O Grêmio se constitui com atuações convincentes e repetidas, o que dá a ideia de que domingo, mais uma vez, nós podemos ter boas ideias ou boas situações envolvendo o Grêmio no jogo contra o Ipiranga de Erechim. O Grêmio vai de avião para o jogo, o Grêmio fretou um avião, vai a Passo Fundo, dorme em Erechim, mas vai a Passo Fundo, sai de Porto Alegre às 4h30 da tarde do próximo sábado, e no domingo deve pegar um grande jogo lá. A gente já falou algumas coisas relacionadas ao jogo em Erechim, sobretudo ao preço dos ingressos, mas o que envolve nesse momento em Erechim é uma ideia de um jogo muito difícil. O time do Ipiranga venceu o Bragantino, o que dá também o tom
da dificuldade que vai ser o jogo lá. Renato salientou isso na coletiva e sabe da importância de fazer um bom resultado fora de casa para jogar dentro da arena, dentro dos domínios do Grêmio, com um pouco mais de tranquilidade. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.